Vou responder aqui hoje duas perguntas que são muito recorrentes. As pessoas estão sempre perguntando e quem sabe também é a sua dúvida, por isso fica no vídeo até o final para acompanhar as explicações. Mas antes disso, já deixa o seu like, que o canal precisa do seu like, do seu incentivo, para que o YouTube entregue para mais pessoas e mais pessoas serem alcançadas e ajudadas gratuitamente. Então vamos à primeira pergunta, que é da Joyce, e desde já eu agradeço a sua atenção. Olá, estou com dúvida. Posso usar o 8.00 mais 7.1? Igora, fica mais ou menos que tom. Meu cabelo está virgem quase 2 palmos e agora aparecendo alguns brancos. Meu cabelo está um castanho escuro e nas pontas algumas mechas mel. Sempre usei um tom de loiro no meu cabelo. A última vez foi um morena iluminada, mas faz mais de um ano. Será que dá bom essa mistura 8.00 mais 7.1 da Igora? E então, Joyce, tudo bem? O resultado final da junção desses dois tons vai depender do seu cabelo. Se o cabelo é grosso, se é fino, qual a oxigenada que você vai utilizar, certo? Então, isso vai interferir muito no resultado final. Agora, juntando esses dois tons, qual é o tom da coloração que vai dar, não vai mudar quase nada, amada. Não muda quase nada, porque você vai somar ali o 8 com 7, você vai praticamente ficar na casa do 8 e do 7, tá? Você não vai dar um tom diferente. Apenas vai continuar sendo ponto 1, porque a nuance não muda. Então eu vou mostrar aqui para você como que ficaria. Tanto faz se você utilizar o 8.0 como o 8.00, que é apenas um tom mais intensificado e ele serve mais para a cobertura de cabelos brancos, tá? Então, tanto faz você misturar o 8.00 como o 8.0 com o 7.1, você vai somar apenas os dois primeiros números, que são o 8 e o 7. Só se somam esses números. E vai dar o quê? Vai dar 15. E o 1 vai permanecer, então será 1, 15.1. Como você utilizou duas colorações, e se você usar meio a meio, metade de um, metade de outro, vai ficar um tom na casa do 7. O resultado final vai ser 7,5. 7,5 significa que ele não vai ficar nem no tom 7 e nem no tom 8. Ele vai ficar entre o 7 e o 8. Isso é se você colocar metade e metade. Agora, você pode fazer o tom ir mais para o 8 ou mais para o 7, conforme a quantidade que você vai usar de um e de outro. Exemplo, você usa 60 gramas de coloração para o seu cabelo. Você vai utilizar 60 gramas. E então, para fazer a mistura, você vai usar 40 gramas do 8.0, 40 gramas do 8.0 e 20 gramas do 7.1. Então aqui você tem uma porcentagem maior do 8, o tom final ficará mais próximo do 8. Se você fizer o contrário, o tom final ficará mais próximo do 7. Isso é um pouco mais escuro, tá? Então você que sabe aí qual é a proporção que você vai utilizar para fazer o seu tom ficar mais claro ou mais escuro. Mas o acinzentado permanece e o tom vai permanecer sempre ali entre o 7 e o 8. Então não é assim uma mudança radical. Agora, quanto ao seu cabelo, tu só vai conseguir passar uma coloração em qualquer altura que você quiser, se o seu cabelo for virgem, tá? Aonde for virgem, vai acontecer de mudar a cor. Agora, onde já tem coloração, não muda, porque tinta não clareia tinta. Então, tu vai ter que observar isso. Eu aconselho mesmo ir procurar um profissional para ele analisar o caso e ver o que pode acontecer. A água oxigenada que você vai utilizar também vai interferir muito, tá? Porque se o seu cabelo é virgem, castanho escuro, e você utilizar essa mistura aqui com água oxigenada de 20 volumes, provavelmente o seu cabelo ficará com fundo bem vermelho. Porque a água oxigenada num cabelo virgem, ela vai abrir 2 tons, até 2 tons. Então, saindo do castanho escuro, você vai chegar no máximo, passando um pouquinho do castanho médio. Então, você vai chegar ali entre o 4 e o 5, porque conta o tom que você está, tá? A altura de tom que você está conta. Para chegar nesse tom aqui, mesmo utilizando uma água oxigenada de 40 volumes, você não chega, porque você vai sair ali, você vai passar pelo 4, pelo 5, talvez você vai chegar
ali perto do 7, depende da grossura do fio. A grossura do fio também interfere muito. Se é um cabelo fininho, consegue chegar aí no 7, quase 8, tranquilo. Mas se for um cabelo mais grosso, mais resistente, ele não consegue chegar, tá? Então ele vai continuar tendo um fundo meio que acobreado. Mas só se o cabelo for virgem, tá? Se o cabelo já tem tintura castanho escuro, então se é coloração ali não vai clarear. Por isso que eu aconselho procurar um profissional pessoalmente para ele analisar o caso e ver o que se pode usar, tá? Mas então, respondida a sua pergunta, tudo de bom para você. Vamos à pergunta agora da Ivânia. Pretinha, sou apaixonada pelos seus vídeos. Que voz gostosa de ouvir. Adoro suas dicas. Clareei meu cabelo com luzes, estava na altura do 8, chegou agora na altura do 9, mas detonei meu cabelo. Ficou super poroso. Uma dúvida, por favor. A oxigenada de 30 detona mais o cabelo do que a de 20 volumes? Agradeço muito em me responder. Muito obrigada, Ivânia, pelo teu carinho, pelas palavras maravilhosas aí. Que bom que você gosta da minha voz. Eu fico muito feliz com isso, viu? O carinho imenso que eu recebo de vocês me deixa muito alegre, muito satisfeita e muito propícia a continuar o meu trabalho aqui no YouTube, que é ajudar você a decifrar os enigmas da coloração, tá bom? Então, Ivânia, a tua pergunta não foge tanto daquilo que eu estava falando ali para Joyce sobre a água oxigenada, né? Se você utilizar uma água oxigenada no cabelo virgem, é uma coisa. Se você vai fazer o uso da oxigenada em um cabelo que já é processado quimicamente, é outra coisa. Quanto maior a volumagem do oxidante, claro que mais potência ele tem para abrir as escamas do cabelo, para entrar dentro do fio, fazer a dilatação do fio para poder colocar lá dentro, então, aquele tom artificial que você está usando. As mechas a gente costuma fazer com descolorante e água oxigenada. O oxidante, ele vai interferir no tom final. Mas aonde já foi feito processos químicos, nós temos que ter muita cautela ao usar qualquer água oxigenada. É claro que sempre vai estragar mais e mais porque você está forçando o fio e você está fazendo processos em cima de processos. Mas quando nós estamos falando de cabelo virgem, aí a coisa muda totalmente. O que é um oxidante? O que é uma água oxigenada cremosa? Nós temos a mistura ali de água, um creme, por isso que ela é cremosa, então é colocado ali junto um creme, e aí cada marca vai usar um determinado tipo de creme, por isso que algumas águas oxigenadas são mais cremosas, são mais firmes, outras já são mais líquidas, porque vai depender do creme que a pessoa está utilizando e também vai depender da quantidade de água que a pessoa está colocando. E também é colocado ali dentro oxigênio, então a volumagem da água oxigenada vai depender da quantidade de oxigênio que tem ali dentro. Se é 3%, se é 6%, se é 9%, e isso vai definir então a volumagem da água oxigenada. Quanto maior a volumagem, maior presença de oxigênio tem dentro, e isso vai fazer então a dilatação maior também do fio, e é claro que acaba estragando mais. Mas é necessário, às vezes, em alguns casos, utilizar uma água oxigenada de 30 ou 40 volumes. O que nós temos que entender no teu caso aí, do caso que você está falando, se estraga menos, se estraga mais, vai depender do que você está fazendo. Agora, assim, no grosso modo, sim, a oxigenada de 30 vai estragar mais que a de 20. Mas dependendo do caso, repito, tem que ser usado uma oxigenada de 30 volumes para o resultado que você quer, tá bom? Muito obrigada, gente, e tudo de bom para você.